Muito bem, boa tarde para você que está nos acompanhando pela TV Horizonte e pela Rádio América 107,1. Neste dia 28 de maio de 2025, uma ótima tarde para você em casa e você no carro, no rádio, nos acompanhando em qualquer lugar, conectado aqui com o Falando de Vida. Algumas tarefas são nossas, só nossas, e não podem ser delegadas. Um exemplo é o autocuidado. Fazer uma caminhada e agendar exames preventivos são atitudes de quem se trata com carinho e quer perpetuar o quadro de bem-estar ao longo da vida. E hoje nós vamos falar sobre isso no Falando de Vida. Muito bem, estamos no Falando de Vida, eu estou chegando, Falando de Vida, eu sou o Zé Carlos Piotto, prazer de estar na sua companhia na TV Horizonte, canal 30, e mais uma vez lembrando que nós estamos ao vivo em convergência simultânea com a Rádio América 107,1. Eu trago para você nesta quarta-feira, lembrando que o nosso programa, toda quarta-feira, durante toda a semana, no Falando de Vida, nós temos um convidado especial e também a companhia de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte. Estamos pelo canal 30.1 e também pela frequência de 107,1. Outra novidade especial é que toda quarta-feira, toda semana, durante esse horário, às 4 da tarde, nós temos a participação, a presença de um padre da Arquidiocese de Belo Horizonte. E hoje eu tenho o prazer de ter do meu lado o padre Rômulo Moreira, da paróquia Maria Estrela da Evangelização. Ele que também é assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica. Padre Rômulo, prazer tê-lo conosco, que bom a sua companhia. Zé, muito obrigado pela sua acolhida, né? E hoje a gente está estreando, depois de uma gripe da semana passada, quando eu me ausentei. E hoje a gente está aqui com essa oportunidade para falar de vida, falar das nossas características, falar daquilo que realmente nos importa. Eu agradeço a sua acolhida, Piotto. A gripe pegou todo mundo, né, padre? Nossa, esse tempo é complicado, né? Complicado, o frio, quente chegando. Aí a gente não dá conta, mas né? Mas graças a Deus, padre Rômulo está... Tudo bem agora. E eu trabalho com a voz, então... Não tem jeito, né? Verdade. É isso aí. O programa de hoje tem como convidada a psicóloga Andréia Marília. Vamos repercutir, gente, um assunto muito importante, algumas lições da série Adolescência. Quais os cuidados que esse público requer? Nós vamos falar, enfim, das coisas da vida. Momento de falar das coisas da vida. Muito bem, padre Rômulo, do meu lado direito, aqui do lado esquerdo, a Marília, psicóloga clínica, vai trazer para a gente, com certeza absoluta, uma discussão muito importante sobre esse tema. E você pode participar interagindo conosco, ligando 994 12 2179. Padre Rômulo. Andréia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. A gente fica feliz com a sua presença e, sobretudo, com a sua capacitação para nos falar desse tema que tem sido, para nós, nesse tempo, algo muito contemporâneo. Mas eu queria, se você falasse um pouco sobre essa questão da adolescência. Por que é tão precioso para os pais e professores se inteirarem, se interessarem por aquilo que os adolescentes têm vivenciado? Fala conosco, Andréia. Boa tarde, padre Piotto. Boa tarde, Andréia. Satisfação estar aqui nessa estreia para mim também. Me sinto muito honrada de ser voz da psicologia e de representar uma fase que eu trato e cuido com tanto cuidado na prática clínica, que é a fase da adolescência. É uma fase muito especial, é uma fase muito mal compreendida e que vive hoje experiências que nós, da nossa geração, não experienciamos. Então, é um desafio a mais para eles também. Então, estou à disposição, quero colaborar. Sim. E o convite, eu acho que é esse mesmo, de a gente estar atento para a unidade que eu acho que é a unidade mais importante, o nosso investimento mais sagrado, que é a família, que é a nossa primeira célula. Com certeza absoluta. Andréia, quais são as principais características dessa fase, a adolescência, que merece atenção?
E muitas pessoas usam uma expressão que diz que é aborrecência. Sim. Isso não é legal, é? Não é legal. A gente não deve usar esse tipo de conotação para se expressar nessa fase da vida com o jovem, né? Piotr, sempre que eu falo de adolescência, eu gosto sempre de lembrar com quem eu estou falando que nós também fomos adolescentes. Sim. Então, eu faço sempre um convite. Como era a nossa adolescência? Como que nós éramos quando jovens? Quando estávamos nos descobrindo, quando nós estávamos nos relacionando, quando nós estávamos na escola. A minha foi muito boa, viu, doutora? A minha foi bem difícil. Foi. Eu do padre. Difícil, mas foi boa. Ela foi bem desafiadora. Sim. Nós somos 6 filhos, eu sou o quinto, então imagina. Um sai da adolescência, o outro entra, então não dá nem tensões. tempo. Não dá nem tempo. Eu disse boa porque eu sou de uma família de 10 irmãos. Eita. Então foi boa, mas foi difícil também. Sim. Difícil. E o que a gente observa, Piotr, porque quando a gente fala da infância, é muito mais... Nós temos um controle, uma segurança muito maior. Sim. Eu defino onde nós vamos ao domingo, eu defino as roupas que a criança vai usar, eu controlo os encontros. Quando essa criança cresce e entra na adolescência, começam os primeiros desafios. O adolescente não quer mais ir nos mesmos lugares que o pai, então eu não quero mais ir no domingo, no almoço da vovó. Também não quero ir à missa mais. Também não quero ir almoçar com todos à mesa. E pequenos desafios que vão forjando hábitos ali, que começam a segregar esse adolescente para uma reclusão. Porque eles querem ficar ou com a turma ou cada vez mais dentro do quarto. Então, quando os pais chegam na clínica e a queixa é sempre a mesma, assim. Quem é pai, é mãe, está me ouvindo e está me vendo, vai concordar comigo. Não quer mais sair comigo, sente uma vergonha, não quer mais almoçar com a gente, não tem assunto. O que eu faço com meu filho? O que eu faço? Não tenho, ou então, muito desinteressante, muito chato. Aquele amigo é muito chato. Nossa, aquela série que ele está assistindo. Mas a gente precisa se interessar. Nós não temos outra alternativa, não é uma questão de escolha. Nós precisamos olhar com cuidado e com atenção. Então, o que às vezes nós não estávamos habituados, porque a gente vai sendo atropelado pela rotina, pelo dia a dia. Tem uma série agora que está na Netflix, que eu acho que as pessoas têm assistido, que chama-se Adolescência. E que mostra bem isso. Tem dois que não é não é a história principal, mas são as paralelas, que é do policial e de uma menina que tem uma reação. E quando fala do pai, os dois trazem a mesma fala. Os meus pais são muito ocupados. Então, como que eu posso, de repente, aquele menino que eu falava pouco, eu demandava pouco, me demandava muito menos, eu estava tranquila, porque ele está dentro de casa. Ele entra na adolescência, o fato dele estar dentro do quarto dele, eu não fico tranquila, eu não sei onde ele está acessando, eu não sei com quem ele conversa. Mas como que eu faço? A pergunta que chega é, como que eu faço, André? Qual que é o caminho? É aproximação, é conexão. Eu preciso entender. Você não quer ir mais à missa no domingo? Qual o melhor dia para você? Tem um grupo de jovens lá que você se interessa? Na casa da vovó? Qual horário você quer ir? Porque a gente não consulta. Verdade. A gente só comunica, vamos. E às vezes não. O que acontece é que eles começam a querer querer se impor para poder se reconhecer. Então, assim, não, eu não quero, não gosto. Você, mas eu não gosto. E aí chega até aquele conflito nos pais. O território é deles, né? Eles começam a se constituir ali. Sim. E nós vamos ali forjando, criando marcas nesse adolescente de necessidades emocionais que a gente não dá conta de suprir como adultos, que vão deixar marcas para a vida adulta dele. Então, eu preciso conectar-me com o meu filho, com o meu sobrinho, com o adolescente. Eu preciso me interessar. Eu preciso assumir um lugar de adulto saudável. Muito bem, 4h09. Padre Rômulo, a gente sabe que o senhor é da Renovação Carismática Católica, lida com jovens também, né? Na condução da igreja, a gente sabe que muitas dúvidas aparecem durante esse caminho que o jovem escolhe de estar também no caminho do cristianismo, ou em grupo com os cristãos, com os colegas, nas igrejas, nas paróquias. A gente vê algo muito positivo quando os encontros de jovens acontecem,
mas também há toda uma dinâmica e uma dificuldade para mantê-los no foco que é a evangelização, né? Verdade, Piotr. Esse é o grande desafio nosso enquanto evangelizadores, de fazer com que os jovens, os adolescentes se comprometam com aquilo que é proposto dentro das nossas paróquias. A renovação carismática e também a Igreja Católica trabalham com essas faixas etárias de forma separada para que nós consigamos alcançar esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, para que levando uma mensagem que seja direcionada a esse público, não é? Então, há uma dificuldade de fazê-los compreender, até mesmo a nossa comunicação, a Andréia falava, nós somos de um outro tempo, e embora não tão distante desse, mas a velocidade das transformações é absurda. Significativa. É significativa. E isso faz também com que a nossa linguagem precisa ser adequada, mas sem perder a essência do evangelho. É um desafio, né, para um par de 41 anos de tentar alcançar, mas eu tenho sobrinhos, adolescentes, 15, 16, 13 anos, e eu me conecto com eles para poder entender qual que é o mundo que eles estão vivendo, para conseguir me comunicar com essa faixa. Qual é a deles, né? Qual é a deles, não é? Andréia, no caso da série, a gente vai ter um tempinho curto aqui, mas dá para dar já um resumo. É uma produção que por si só, pessoal, ela tem todo um pano de fundo diferenciado até na produção, porque ele é filmado num plano único, né? Não tem muitos cortes, então isso mostra uma visceralidade muito grande. Sim. É impactante a série, né? A série mobiliza muito, sabe, Piotr? A maneira como é conduzida a gravação e a apresentação de um drama que está sendo apresentado ali, das emoções que estão à flor da pele. Aqui, perdoe os ouvintes, nós vamos dar alguns spoilers, mas de um assassinato, que talvez seja o assunto principal, mas chamou muita atenção as histórias satélites também que vão acontecendo ali, mas a maneira como foi conduzida e construída, ela angustia o telespectador. A gente fica sem ar assistindo ali, de ver um adolescente de 13 anos envolvido num cenário, num crime tão brutal, num contexto profundo. E o curioso, Piotr, é que na série a gente fica assim, mas como? Quem é essa família? Mas por que ele fez isso? O que aconteceu? E aí a gente imagina que a série vai apresentar pra gente elementos assim, eu vou chegar no quarto desse menino e esse quarto vai ser um quarto assombrado, ou o pai vai ser um pai violento, ou a família vai ser uma família desajustada. E a série não apresenta isso. Então fica por aí que daqui a pouquinho, depois do intervalo, tem muito mais. Eu acho que você que está em casa nos acompanhando e tem um adolescente, pode mandar a sua pergunta. Nós temos o Padre Rômulo, a doutora Andréia também, que vai nos orientar e vai te trazer uma luz nessa dificuldade que você vem vivendo com o seu adolescente em casa. É no 99412-2179. Intervalo rapidinho, nós já voltamos, 4h13. Você está conectado na TV Horizonte e Rádio América ao mesmo tempo. Quatro horas e 16 minutos, estamos de volta no Falando de Vida na sua tarde, na TV Horizonte e na Rádio América 107,1. Nós estamos aqui com o Padre Rômulo, que é da evangelização, assessor eclesiástico da Renovação Carismática Católica, e também com a Andréia, que é psicóloga clínica. Estamos abordando o assunto da adolescência. E nós vamos lá para a redação da Rede Catedral de Comunicação, porque o nosso repórter, o Newton Lopes, tem uma pergunta importante para você, Andréia. Boa tarde. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Piotr. Boa tarde, Padre Rômulo. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem. Andréia, diante das dificuldades desta fase, como que os pais e os professores podem se preparar para lidar melhor com esses adolescentes? Uma pergunta simples e tão direta e objetiva, né, Newton? E como que eu posso me preparar como professor, como que está lá na sala de aula? Na série a gente vê algumas cenas sobre isso, eu preciso estar atento sobre o bullying,
sobre se tem alguém sendo... Se tem movimentos ali na célula. O que eu preciso entender é que existe um grupo, que esses adolescentes, eles precisam, é uma necessidade, não tem como ser diferente. É uma necessidade emocional de pertencimento. Então, eles precisam estar ali integrados. Então, qual que é o papel do adulto? É ser adulto. Eu preciso me interessar, o pai e a mãe precisam se interessar. O que esse adolescente gosta? Quem são os amigos? Quais são os hobbies? Eu preciso ter boas práticas, porque aqui, Piotr, começa. Você está me falando uma coisa que você não faz. Sim. Os conflitos também começam por aqui. Ah, minha mãe está falando para eu fazer uma coisa, mas ela também não faz. O meu pai está me falando para fazer uma coisa, mas também não faz. Então a gente tem que dar o exemplo para eles. Exatamente. Tem que então, ser o exemplo, né? Não boas tem práticas. A palavra é muito boa, mas o exemplo é ele que vai ser determinante. Então, se eu quero que meu filho leia, se eu quero que meu filho tenha amigos reais, não fume, mas eu tô com um maço de cigarro. Exato, não beba, não beba, mas eu tô com um copo de cerveja todo dia. Não fique nas redes sociais. Quando você ele só fica no computador, tá? Mas como é que é a sua interação? E aí, quando a gente vai falar com um adolescente, ele fala, minha mãe não tem tempo para mim. E tem essa mesmo, doutora, de falar olhando no olho do filho? Tem. Na altura dele? Sim, quando criança, sim. Sim. E sempre. Quando o Newton faz essa pergunta, o que a gente pode fazer? A gente precisa ser adulto, então a gente precisa se cuidar. Eu preciso saber como foi a minha adolescência. Eu preciso reconhecer se eu tive alguma necessidade emocional que não foi atendida, porque todos nós tivemos. Todos nós temos histórias. O padre é o quarto filho. O quinto, o Piotr de 10 irmãos, de 4 irmãos. Todos nós temos histórias. Eu preciso revisitar a minha história, eu preciso acolher a minha história, me compreender, me amar e me aceitar, porque assim eu consigo transitar na história do outro. Porque eu preciso tirar essa capa de super-herói. Então, quando eu vou conversar com um adolescente, eu preciso falar da minha vulnerabilidade também. Então, eu vou falar, filho, olha, quando eu fui adolescente foi muito difícil. A gente não faz isso. E os adolescentes chegam no consultório. Como que o adolescente chega no consultório? Com uma autoestima muito baixa, com uma certeza de inadequação, de que ele não serve para nada, de que ninguém gosta dele, de que ele não é amado, de que o grupo, se ele não tiver um trânsito bom, então aí acabou mesmo. Então, com uma dificuldade com a autoimagem. E quando eles veem os adultos, os pais, eu falo assim, eu nunca vou ter o emprego que o meu pai tem. Eu nunca vou ter a estabilidade da minha mãe, ou minha mãe fala bem, ou meu pai. Eles não conseguem. Vislumbram ter a vida das redes sociais, dos artistas. Esse outro atravessamento, né? Esse que é é um instantâneo, mundo tremendo esse recorte. Porque se as redes sociais nos impactam como adulto, gerando em nós a comparação, e essa questão da competição, de imaginar, a gente compara os nossos bastidores com aquele cenário recortado que as pessoas selecionam para colocar. É o famoso me siga, né? E eles seguem mesmo. Sim. A gente vê milhões de seguidores. E isso é importante. Então, como que fica? A gente fica... É um trabalho meio que de formiguinha que nós vamos fazer. Mas tem algo. A gente consegue tocar em algo. Eu sempre falo isso para o pai e para a mãe quando chegam no consultório, especialmente desesperançosos. Aquilo que vocês plantaram está ali. O seu filho, ele cresceu, mas aquela criança está ali. Aquele adolescente é o teu filho. A gente precisa se conectar e entender o que está acontecendo. Não é uma outra pessoa, porque chega muita gente, não reconheço mais, não é meu filho. E aí isola, aí você, já fiz o que eu tive que fazer. E aí, muitas vezes vai para as questões materiais. Ele tem uma boa escola, ele não falta nada, ele viaja. E não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando demais. Então, se eu não conseguir voltar para a minha história e visitar, poxa, quando eu fui adolescente, eu também me senti incompreendido. Ou, quando eu fui adolescente, não me senti incompreendido, não. Mas o que eu tinha? Poxa, eu tinha um grupo muito legal. Eu fazia parte de um grupo de jovens da minha igreja, do grupo do condomínio, era um grupo saudável. Eu preciso trazer essa moçada para a realidade. Por quê? Porque esse mundo virtual, eles ganham uma força, uma importância, Piotr, como se fosse real para eles. E é real. 4 horas e 22 minutos. Tanto é real que a gente tem ali algumas dúvidas. Tem uma pergunta importante, né, padre? Tem sim. De uma educadora, é isso? Isso, a Maria Lúcia. Ela está perguntando aqui, Andréia,
ela pediu, se for possível, para você Sim. dizer sobre o comportamento desses adolescentes na escola. Que ela, enquanto professora em ajustamento, ela tem percebido um desrespeito generalizado por Sim. parte dos adolescentes. O que você tem a nos dizer a respeito? Padre, o que eu acho que a gente precisa fazer, até com esse poder que a gente tem de alcance aqui, é de convocar os pais, né? O desafio não é só da escola. Na série tem um recorte também que os policiais vão até a escola e, assim, é desesperador o que você vê, o recorte da escola que eles apresentam lá. E é um retrato real. Um né? retrato real. Retrato real. Então, de bullying, de indiferença, de desrespeito com o professor. Os professores, como autoridades nas salas de aula, sendo desrespeitados, sendo invalidados, sendo desafiados. Então, quando eu disse logo no começo, precisamos ser adultos saudáveis, é nesse momento, porque nós precisamos conferir aos professores, a quem está na escola, essa autoridade que está se perdendo. Os professores hoje têm receio de como conduzir, do que falar, porque houve uma transferência da educação por conta dessa rotina tão exaustiva e tão pesada para a escola. A pandemia contribuiu também para uma piora nessa relação. A pandemia foi desoladora, Desoladora. Piolho. Foi porque foi como se fosse um... É inegável falar sobre isso, né? não doutor? tem Desculpa, e não tem como não falar. Não tem como não falar. Por quê? Porque hoje nós estamos É um lidando, divisor de águas. quem chega no consultório hoje passou pela pandemia. Ou é o jovem adulto que não experienciou o ensino médio de forma real, então agora está na faculdade de forma real, e aí atravessa todos os problemas relacionais, porque não teve repertório, porque as relações eram virtuais, então eles não tiveram treino e vivência para isso. As crianças ficaram muito impactadas, é como se nós temos aqui uma sequela. Então, nós precisamos ter cuidado. E a gente precisa se cuidar. Então, quem que vai buscar primeiro cuidado? É quem tem mais consciência. O adolescente, o cérebro vai estar formado aos 25 anos. Nossa. Então, quando eu estou falando com uma criança, ela não tem regulação emocional. É por isso que eu preciso estar ali para regulá-la. Ela vai regular com a relação parental. É com a mãe, é com o pai, é com o olho no olho. Ela não consegue, não tem essa capacidade. O adolescente, eles são assim... ótimos, criativos, inteligentes, mas eles não têm desenvolvido. E essa é a primeira consulta, na primeira consulta eu gosto de falar sobre isso. Sabe por quê que o pai e a mãe têm que ser consultados? Porque a gente não tem capacidade fisiológica para tomar decisão. O nosso cérebro não está pronto, a nossa parte cortical, ela só vai estar pronta, finalizada aos 25 anos. Então, tem que ter um adulto saudável. É por isso que a gente chama psicólogo de doutora, porque a parte da fisiologia, Sim. vocês entendem e estudaram muito bem, né? Sim. Então, desculpa se eventualmente eu chamar a senhora Fique de à doutora, vontade, mas querido. é uma educação, eu acostumei assim. 4h26 no Falando de Vida, nós vamos voltar com o Padre Rômulo daqui a pouquinho, com a doutora Andréia. Você de casa, tem um adolescente, está com problema, mande a sua pergunta, a gente não vai resolver, mas vai te ajudar, no 99412-2179. É um intervalo rapidinho, antes do intervalo eu quero chamar o repórter Newton Lopes com a informação do trânsito para a gente, afinal de contas, hoje é quarta-feira e já começa a embolar aí o trânsito para quem está indo e voltando para casa. Boa tarde, Newton. Boa tarde, Pioto. É isso mesmo, o trânsito complicado agora na região do Cidade Industrial em Contagem. Mais cedo um ônibus bateu em uma torre de transmissão da CEMIG na Avenida Babita Camargos. Neste momento, a avenida está interditada nos dois sentidos. Retenção também na BR-040 no sentido Rio de Janeiro, entre a Rua Cardeal Arco Verde e o acesso ao anel rodoviário no sentido, na altura do bairro Califórnia. Obrigado, Newton Lopes. 4h27 no Falando de Vida, pela TV Horizonte, canal 30.1 e Rádio América, você que está no rádio 107,1. A gente volta rapidinho, fique com a gente. Quatro horas 30 minutos, 4h30 na sua tarde de quarta-feira, meio de semana. Estamos no Falando de Vida, pela TV Horizonte, pela Rádio América.
Rádio América, que completa 70 anos. O melhor está aqui. E você na TV Horizonte, acompanhando hoje esse bate-papo aqui, falando sobre adolescência, com o Padre Rômulo, da Renovação Carismática Católica, e a Andréia, que é psicóloga clínica. Padre Rômulo, a gente tem muita coisa para sintetizar, mas eu queria perguntar ao senhor, quando agrega muitos jovens na igreja e há um objetivo comum que é evangelizá-los, existem outras discussões também que são relacionadas à questão da psicologia, não é isso? Sim, sim. E a psicologia faz parte do nosso existencial, né? Sim. Então a gente precisa também abordar essa questão junto dos jovens para eles se situarem no mundo, e até porque o cristianismo ele é um projeto de vida. Então quando nós entramos com a palavra de Deus, com o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, como uma referência de vida, ele passa também por essa questão do contexto psicológico. E a renovação carismática, ela veio abraçar esses jovens, não é? João Paulo II, eu me recordo bem, ele disse, eu quero isso, né? Eu quero isso, eu quero essa alegria dos jovens. Justo. E ele conseguiu transparecer isso, né? João Paulo II, ele é um grande comunicador, não é? Sim. E a renovação carismática, ela está dentro desse âmbito que hoje nós vemos na pós-modernidade, essa questão da emoção. E a renovação carismática, ela consegue alcançar o jovem, o adolescente, a pessoa nesse quesito emocional, mas que o transporta para a racionalidade. A gente não tem que ficar na emoção. Sim. A emoção é um caminho para que depois seja apresentado o que de fato a pessoa precisa desenvolver enquanto ser humano. 4h32, no Falando de Vida. Padre, tem uma pergunta ali de alguém que não quer se identificar. Não precisa, se você não quiser citar o seu nome, não tem problema, mas pode colocar a sua dúvida. A doutora Andréia vai nos ajudar e você também vai ter a oportunidade de talvez relaxar um pouquinho e contar a sua história para a gente. A pergunta então que nós temos aqui, quando a mãe é divorciada do filho, me ajuda a ver aqui, ô Piotr. Sim, ela não quer se identificar. Quando a mãe é divorciada e os filhos, menino 10 e menina 15, vivem 24 horas com ela. Agora, a mãe está começando a reviver e a adolescente se atrapalha tanto com a mãe, no começo aí, no caso, elas estão competindo entre elas. Deu para entender, né, doutora? Como agir? Como agir? O que ela vai fazer com essa competição da filha com ela, né? Já que elas têm esse convívio diário. Para essa mãe, e é divorciada, né? Para essa mãe, então, todo meu carinho, meu respeito, sei do desafio, principalmente quando você começa falando 24 horas, né? É isso, né? É o filme. É o filme. É o filme. É o que fazer. É difícil, são idades assim, o de 10 anos ainda tá ainda criança, a de 15 anos talvez comece já a fazer exigências, que é daquilo que eu tinha dito há pouco, das boas práticas. Mãe, seja mãe, não tem como ser amiga, porque é uma confusão que a gente faz também. Sim. E que chega muito no consultório. O pai e a mãe precisam ter autoridade no lar. Então eu preciso ter acesso a esse celular, dependendo de como foi conduzido, a de 15 anos talvez seja um grande problema agora. Mas eu preciso ter esse acesso e eu preciso comunicar isso para o meu filho, que eu faço isso por cuidado. Eu faço isso porque ele não tem maturidade para reconhecer as armadilhas que estão no mundo. Então, como adulto, eu preciso ser acionado, eu preciso estar aberto. Para essa mãe, em especial, que está entrando em contato e que só pelo cuidado e pela preocupação, conecte-se com seus filhos, sabe quais são as necessidades emocionais, apresente também as suas vulnerabilidades a eles, né? Tente demonstrar, tente estabelecer qual os arranjos, avanços que essa família, nesse novo enquadramento, conseguiu. Olha, nós conseguimos, filho, não somos nós três, nós caminhamos de certa forma, eu trabalho, vocês estão estudando, quais são os papéis que cada um vai desempenhar, onde que a gente quer estar no futuro. Como é que ela pode minimizar essa competição?
Eu disse minimizar porque é difícil, às vezes, interromper e acabar definitivamente, né? Parece que a filha quer competir com ela já. Pois é, Piotr, olha só. Não sabemos, temos poucos elementos para saber se Sim, é tanta sim. competição. Ela Eu até vim contou- com uma blusa, ela eu vim com eu uma vi que lindo camisa aqui. aqui. Quem que é o adulto quem é o saudável? adulto saudável? Eu trabalho com uma abordagem chamada terapia do esquema. E para essa mãe e para todos os pais, Então tem um esquema. tem um esquema aí. Qual Bom, esquema que está ativado? pois é. Sabe? Nós vamos ter um esquema ativado ali, da mãe e na filha também. Sim. Porque vai ter informação desde a nossa infância. O que me chama a atenção é, eu preciso desativar isso, eu não posso ser reativo com ela. Então eu sei que é um teste, porque são ríspidos, eles vão tratar mal. E o pai e a mãe ficam... O padre falou agora um pouco sobre emoção, eu sou amante das emoções, não tem como não sentir. A gente vai sentir. O que eu preciso entender é que nem aquilo que eu penso e nem aquilo que eu sinto, necessariamente eu teria um controle. Se eu falasse, não pense nisso, pensarei. Não sinta raiva. Agora, onde está o nosso controle? É no nosso comportamento. Aqui. Então, aqui é aqueles 3 segundos que eu tenho que parar e pensar. O que eu quero passar para ela? O que ela está querendo? Será que ela está competindo ou será que ela está querendo a atenção da mãe? Pode estar chamando atenção, né? Sabe, o que será que ela está querendo dizer? Será que ela está competindo ou ela está querendo trocar, tá mais próxima com essa mãe de forma de ter conexão emocional? Aí eu quero dar a dica da série para essa mãe e para sair tanto de cena, porque eu sei que o eixo principal da série foi a questão do assassinato, mas tem histórias satélites lá e tem o pai policial que me chamou muita atenção. Esse pai policial, ele foi à escola do filho, os alunos eram dessa escola. E inicia a série ele mostrando uma desconexão com o filho. Na escola ele encontra o filho como se fossem 2 desconhecidos. E o menino, e o que eu quero falar para essa mãe é o que eu faço? É ela que vai ter que fazer. Esse passo é dela, não tem como a gente esperar isso. Não dá para transferir para outra pessoa, né? Não, nem para outra pessoa e nem para adolescente. Ela tem que ser mais compreensiva. Não, ela está aprendendo. E ela está aprendendo com essa mãe. Olha que oportunidade. A gente tem a oportunidade de mudar a próxima geração. Então, tudo que eu não tive, tudo que não foi feito por mim, é por isso que a gente tem que revisitar a nossa história. O que me fez falta? O que eu posso fazer diferente? E aí, Piotr, na série, o filho, em determinado momento, chama o pai e fala assim, olha, pai, como eles falam assim, você tá dando uma fora aí. E ele dá uma grande pista pro pai. E o pai percebe assim, nossa, eu tô perdendo o contato com meu filho. Cai a ficha, né? Cai a ficha. O que esse pai faz? Esse pai assume o lugar de adulto saudável. Ele aguarda o final da aula, ele tá lá de bracinho cruzado e fala, oi filho, tudo bem? E o menino fica assim, o que tá acontecendo? Né? Aí o filho devolve, você é muito ocupado, não precisa estar aqui. Ele fala, não, eu quero almoçar com você. E é uma cara de espanto do menino. Esse é o lugar de adulto saudável. Então, a cena inicia com uma certa tensão, o pai faz o convite, não, pode escolher. E ele vai falar assim, então eu quero ir em tal lugar. E o pai fala assim, por quê? Ele fala assim, porque lá tem a melhor. E eles relaxam. Muitos pais falam isso também na clínica. André, eu não sei o que eu vou falar. Olha só, eu falo, não tem quem saiba mais do seu filho que você. Mas é como se a gente perdesse a espontaneidade. A gente não pode perder de vista que quem está na nossa frente é humano. Então, mãe, essa filha de 15 anos, o que ela está querendo? A gente tem umas dificuldades, mas assim, qual é as regras dessa casa? Onde que a gente pode frequentar? O que eu posso conversar com ela? Porque quem está entrando, está chegando em casa. Isso, porque às vezes eu vou falar assim, porque é difícil a gente falar de regras, porque cada lá vai ter a sua dinâmica. Então, mãe, qual é a dinâmica que você quer ter? Onde você quer estar com seus filhos? Então, faça projeções com ele, filha, olha, para que eles sonhem. A gente precisa resgatar isso nos nossos jovens, para que eles possam sonhar e para que eles vejam a educação como um caminho. Porque no mundo virtual são outros caminhos. Sim. Né? Quais são as profissões, milhões que vai ter. Mas pela educação. Então, olha como é importante. O que você pode fazer? Onde você quer estar? O que a gente pode alcançar? Na minha adolescência, eu tenho certeza que essa mãe deve ter uma história para contar e bem bonita para a filha. Eu fico pensando, Andréia, que se o pai e a mãe não tomam essa posição, alguém vai fazer isso. Exatamente. Aí é que mora o perigo. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, depois do intervalo, falando sobre isso, sintetizando esse assunto, porque se você que está vendo a gente, vendo o Padre Rômulo, a Andréia,
aqui na TV Horizonte, falando sobre adolescência. Se você não toma as rédeas do caminho do seu filho, alguém vai fazer isso por você. E muitas vezes a gente vê que o caminho não é bom, né? Faltam 19 minutos para as 5. Depois do intervalo, nós voltamos ao vivo pela TV Horizonte e Rádio América no Falando de Vida. Faltando 16 minutos para as 5, antes da gente continuar o bate-papo aqui com a Andréia e com o Padre Rômulo, eu queria trazer para você um projeto lindo da Arquidiocese de Belo Horizonte, que é a Praça das Famílias. Eu faço parte, Catedral Cristo Rei, nossa casa santa de oração. Você pode ajudar a levar a palavra de Deus a muitos corações e também interferir na construção da Catedral Cristo Rei, né? Para isso, basta aderir ao projeto Praça das Famílias, e é para todas as famílias, né? Você terá o seu nome e dos seus familiares também colocados ali, sempre recebendo intenções. Dessa forma, você contribui para a construção da nossa Casa Santa de Oração. Para participar da Praça das Famílias, você pode ligar agora no 3269-3100. 3269-3100. A Praça das Famílias é para minha família e é para sua família também. E é um projeto da Arquidiocese de Belo Horizonte que nasceu do coração do nosso querido Dom Valmor Oliveira de Azevedo. Não perca, vá visitar a Praça das Famílias na nova Catedral Cristo Rei. Muito bem, faltando 14 minutos para as 5, nós estamos já caminhando para o final do Falando de Vida hoje com o Padre Rômulo, com a doutora Andréia, que é psicóloga clínica. O assunto é denso, nós poderíamos ficar aqui mais um programa, mas a gente vai tentar resumir um pouquinho de tudo que a gente falou, querendo estar mais com você numa outra oportunidade, abordando esse assunto também, agradecendo também o Padre Rômulo, que trouxe o carisma dele e com certeza absoluta ele vem trazendo a evangelização da paróquia Maria Estrela da Evangelização. É na paróquia, né, padre, que os jovens podem se encontrar. Sim, sim. Na paróquia é um lugar onde que é o convívio do cristão. Então, você que é adolescente, procura sua paróquia, porque lá vai ter uma pastoral dos acólitos, dos coroinhas, onde a sua faixa etária vai se encaixar perfeitamente. Você vai ter outras pessoas, outros adolescentes para conviver ali, para aprender um pouco mais da sociabilização na palavra de Deus e junto da comunidade de fé. É um lugar importantíssimo. E talvez descobrir um talento também próprio para a comunidade e do próprio jovem, né? Lá nas nossas paróquias, sobretudo na Maria Estrela da Evangelização, que inclusive nós estamos em festa, tá? Nós estamos a novena da padroeira. Nós temos a pastoral da comunicação, que ela é essencialmente jovem e adolescente. E eles produzem conteúdos e eles estão me envolvendo nesses conteúdos nas redes sociais e a gente tá, como se diz a linguagem dos jovens, dos adolescentes, furando as bolhas. A paróquia está no bairro? Santa Cecília. Santa Cecília. Na região do Barreiro, Vale do Jatobá. Então, essa linguagem que é dinâmica, que tem despertado o interesse de outros adolescentes, essa pastoral da comunicação, ela tem ido para além daqueles jovens que estão na órbita da paróquia, mas também naqueles que talvez nem tiveram a oportunidade de escutar. Então é tão interessante. Eu gosto daquela palavra de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 9, me fiz grego para ganhar os gregos. Eu me faço jovem, me faço adolescente para estar junto deles. O senhor entra na dinâmica. No jogo, justamente. O senhor coloca a bola e joga com eles. É isso aí. E aprende com eles, né? Bonito isso que o senhor disse. Porque é um ponto que a gente percebe também. Muitas vezes a gente fica nesse lugar de que a gente vai estar sempre ensinando. E quanta coisa a gente aprende com eles também. Como os pais ficam modificados quando percebem uma outra forma de percepção do mundo dos jovens. Porque eles têm uma outra experiência. Então, estar com essa abertura propicia isso, esse encontro. Eu não preciso anular o outro.
né? A gente pode caminhar junto, a gente pode crescer junto, a gente pode construir junto. E Por isso que eu faz queria uma diferença. camiseta dessa depois. Pois é, isso da terapia Né? A do senhora esquema. traz, a gente vai sortear Presentear. quem é o adulto saudável. Nessa relação, né? exatamente. Aqui perguntando para todo mundo. Eu queria o contato da senhora para quem está nos ouvindo e nos vendo nos pela assistindo. televisão. Quem quiser te contactar, e com certeza absoluta, muitas pessoas que não conseguimos reportar a pergunta por conta do tempo. Qual é o seu contato mais rápido, mais breve, para que as pessoas, as mães e o próprio adolescente também possa acessá-la? Sim, eu acho muito importante. Eles quero podem agradecer. fazer isso? Claro, os pais vão ter que. Quem é menor de idade, os Sim, pais vão ter claro. que representar e provavelmente serão. A primeira consulta passará por eles. Mas eu acho muito importante essa oportunidade que a gente possa naturalizar, né? Falar sobre saúde mental. Como que é importante a gente se cuidar. Não é natural a gente não estar bem. Não é natural a gente ficar triste o tempo todo. Não é natural a gente ficar feliz o tempo todo também. Então, a gente precisa encontrar lugares específicos. Eu preciso ter um grupo que me apoie. Então, se você passa por um quadro de saúde, se o pai e a mãe percebem, é muito comum nos adolescentes a automutilação. Andréia, sintetiza para mim. Sim. Eu sei que o nosso tempo é curto, daqui a pouco eles vão me chamar aqui, mas Sim. eu quero, essa pergunta é importante. Essa coisa da automedicação, tanto no adulto como no adolescente, mas nos adolescentes tem virado uma febre. Tem. Né? Descontrolado esse negócio deles se automedicarem também, porque às vezes o pai toma uma medicação, a mãe, e aí o adolescente acha que pode também fazer a mesma coisa. Não pode. Não pode, não precisa. E aí eu vou voltar para o objetivo. Na automedicação e na automutilação, qual que é o objetivo quando o adolescente busca isso? É de estacar uma emoção. Aquela angústia está tão pesada, ou eu prefiro ficar adormecido, eu prefiro não sentir nada. Aí é melhor buscar a paróquia, o padre, a Temos confissão. caminhos, a gente tem que desbravar novos caminhos. A gente precisa desbravar novos caminhos. Então, a psicologia, como uma ciência, está ali para oferecer um apoio, para oferecer uma orientação. Nós estamos, assim, hoje, com todo o aparato da ciência, com tanta coisa que modernizou, com tantos recursos para instrumentalizar e oferecer ferramentas para esses jovens, a gente pode ter uma vida boa, agradável e perfeita. O padre disse aqui importante, ciência e religião, né, Sim. padre? Isso. Dá para caminhar junto, não dá? Deve caminhar junto, né? Deus, ele fez a fé e a razão para caminharem juntos, para uma complementar a outra. Não há disputa entre essas duas realidades, mas uma complementação. Então a ciência, e aqui a gente falando com a André, enquanto psicóloga, que há uma terapia, um acompanhamento, né? E é tão bonito isso que você está falando, padre, porque na terapia do esquema, a gente vai falar dos esquemas, que são funcionamentos disfuncionais. Nós somos criados, porque nós somos criaturas, somos criados para sermos imagem e semelhança. Onde foi que aconteceu que essa marquinha ficou? Então, quando a gente vai para a psicologia, é para a gente tratar esses esquemas que são disfuncionais. Psicologia e fé se casam, né? Sim, a gente pode falar sobre isso, sim. A gente pode caminhar por esse lado também. Também é válido, sabe? Eu acho que o que a gente não pode acontecer é deixar que outras pessoas cuidem dos nossos adolescentes. E que caia Isso. tudo no abandono, Exatamente. né? Nessa melancolia, nessa tristeza. E na desesperança. Desesperança, Sabe? Então, exatamente. hoje eu atendo no Instituto de Psicologia Médica, que fica ali no Funcionários, pertinho da Praça da Liberdade, uma casa amarela linda, Bernardo Guimarães, 1226. A gente tem as mídias no Instagram, também tem o Instagram, estou à disposição. Se for alguma dúvida, eu tenho uma relação muito próxima com os adolescentes e é isso que eu incentivo e na prática clínica eu desenvolvo com os pais. A gente precisa resgatar isso. Não é ser amigo. Eu tenho que ser aquela pessoa de confiança. Eu preciso ter a referência do meu pai. E o pai e a mãe precisam voltar a acreditar naquela sementinha que eles plantaram. O fruto não cai longe da árvore. Eu lembro os pais sempre disso. Não, é teu filho que está ali. Não posso lavar, não é outra pessoa. A gente precisa entender o que está acontecendo, a gente não pode desistir. Então, se está difícil começar para o adolescente, comece se tratando. Comece se tratando para ter ferramentas para lidar com essa situação difícil, que eu tenho certeza que vai ser possível ter uma solução.
Muito obrigado, Andréia. Agradeço. Parabéns, Padre Rômulo, muito obrigado. Padre Rômulo que vai continuar conosco e a gente vai estar divulgando daqui a pouco no programa Falando de Vida mais conexão com a Andréia, e você não vai deixar de aproveitar esse programa de hoje, com certeza absoluta, que eu tenho absoluta certeza que contribuiu muito para a sua vida. A nossa transmissão simultânea vai terminar aqui. A gente volta amanhã às 4 da tarde. Na TV Horizonte, você fica com o programa Ei Gente, com Acir Antão. E hoje o Acir recebe a terapeuta ocupacional Sandra Aline de Souza para falar sobre a importância da brincadeira na formação da criança. Obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. O Falando de Vida é feito para você que gosta e que precisa de viver melhor. Muito obrigado. Nós continuamos juntos daqui a pouquinho na Rádio América 107,1.